O problema do mal envolve uma questionamento de ordem filosófico-teológica que busca responder à seguinte pergunta: como conciliar a existência real, óbvia, do mal, da dor e do sofrimento no mundo, concomitantemente à existência de um Deus que, conforme o judaísmo e o cristianismo, esse Deus ele é todo-poderoso, ele conhece todas as coisas, ele é onibenevolente, ele não é só bondoso, ele é todo bondoso. Sim. Então, como que nós conciliamos essas duas coisas? E aí, para tentar resolver isso, alguns estudiosos acabaram criando algumas teodiceias. O que é a teodiceia? Como você muito bem citou, a palavra teodiceia vem do grego theos, Deus, de que? Justiça, ou seja, justiça de Deus, mas isto passou para a história com o seguinte sentido: como nós podemos dizer que Deus é justo? Ou como podemos justificar a sua existência, de novo, concomitantemente à presença, por exemplo, do mal, da dor, do sofrimento, de desgraças, de guerras, como temos visto, estamos presenciando no contexto em que, ora, esse podcast aqui está, por exemplo, passando, envolvendo Israel, Hamas, aquela coisa toda. Então, como entendermos a existência de Deus com essa coexistência de males e assim por diante? E aí, Tarles, os estudiosos trabalharam várias teodiceias, várias justificativas humanas, teológico-filosóficas e, por que também não dizer bíblicas, no intuito de buscar explicar por que o mal existe. Isso envolve várias teodiceias, e eu vou citar apenas algumas delas, as mais comuns, as mais presentes no nosso contexto. Certo. De forma geral, filosófico, teológico e bíblico, que são as seguintes. Primeira delas, a teodiceia, que eu chamaria de teodiceia do livre-arbítrio. Essa teodiceia vai dizer o seguinte, que o mal que existe no mundo, ele existe devido ao mau uso da liberdade, tanto por parte de anjos, no caso um anjo, outrora bom, chamado pela tradição cristã de Lúcifer, a partir da tradução da Vulgata, feita por Jerônimo entre o IV e V séculos, e depois que da sua queda no pecado ele é chamado de Satanás no contexto hebraico e diabo ou diabolos no contexto grego. Então, tanto esse anjo outrora bom, que se transforma em Satanás ou no diabo, quanto Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pelo mau uso da sua liberdade, eles acabaram desencadeando efeitos ali, cascata, em cadeia, em todo o contexto em que nós vivemos. Então essa é a teodiceia do livre-arbítrio. O mal, em última análise no mundo, males morais ou naturais, em última análise, são decorrentes, são resultantes, são consequência do mau uso da liberdade, quer de anjos caídos, não dos anjos bons, né? E também de Adão e Eva nesse contexto. É uma primeira explicação. Certo, então essa é do livre-arbítrio. Isso, até o do livre-arbítrio. Aí envolve o fator humano ou um fator angelical que tem, que são os seres, dois, na verdade, né? Que são seres criados com liberdade. Perfeito. Uma segunda teodiceia é chamada de teodiceia educativa. Ela vai dizer o seguinte: o mal tem propósitos pedagógicos e, portanto, quando nós o experimentamos, ele nos irá proporcionar o aprendizado de importantes lições. É aquela ideia, nós com frequência usamos a teodiceia educativa ou pedagógica no nosso contexto cristão. Sim. O irmão está passando pela prova, a tribulação, ficou desempregado, alguém na família está doente. O que nós falamos? Olha, Deus, ele quer ou ele pode te ajudar a aprender lições importantes na sua vida. Ou até usando todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Essa teodiceia, todavia, Tardes, me permita ser honesto, claro, ela não é de todo, nem todas as teodiceias são perfeitas. Completas. Exato, não são completas, não abrangem holisticamente todo o complexo cenário que envolve o problema do mal. Então, uma ou mais delas, ou talvez todas, devam se sobrepor ou existir numa confluência, a depender, evidentemente, do contexto em que estejamos trabalhando uma resposta para um eventual aspecto ruim dentro do complexo elemento teológico chamado de problema do mal. Mas então, qual o problema, por exemplo, com essa teodiceia educativa? Imaginemos que uma pessoa ela tenha experimentado um problema X, talvez muito rápido, e isso a levou à morte.
Ela não teve necessariamente tempo de aprender. Que aprendizado ela teve se ela morreu? Então perceba que é o tipo de explicação que pode ajudar para aqueles que sobreviveram ao mal. Sim. Mas como você vai usar esse tipo de argumentação teológico-filosófica diante de alguém que sofreu num tempo muito curto, num contexto relâmpago, em um mês adoeceu, descobriu a doença e morreu? Que aprendizado ela teve se ela morreu? E até mesmo uma família, de repente uma pessoa que perdeu uma filhinha, ou perdeu o marido, nessa guerra que estamos passando, alguém que está perdendo um ente querido, por dizer, alguma coisa boa tem aí, né? Como é que a gente vai... Se uma coisa boa se a pessoa morreu. Pois é. Como? Quer dizer, os vivos podem. Eu sobrevivi a uma doença. Glória a Deus, eu posso extrair lições. Eu sobrevivi a um desemprego, a uma guerra, a uma catástrofe, a uma tragédia. Eu sobrevivi. E que teve aprendizados, inclusive. Perfeito. Normal, né? Perfeito. Então, os vivos, evidentemente, tiram proveito disso, ou podem tirar. Mas a pessoa que morreu nesse contexto e nesse ínterim. Então, é um pouco complicado. Nós temos que tomar cuidado com o tipo de teodiceia que nós usamos em determinados contextos. Só completando, pastor, por favor, aproveitando claro. aqui, né? William Lane Craig, quando ele fala do problema do mal, sim, ele divide em duas partes, né? O problema intelectual do mal e emocional do Perfeito. mal, né? Então, o que estamos tratando aqui, pessoal, é um problema intelectual do mal, ou seja, como que um Deus bom pode coexistir com o mal que existe, né? Talvez você está assistindo aqui o Teologar e passando um mal terrível na sua casa que nós nem imaginamos aqui. Aí já não está mais no âmbito do apologista, no âmbito da teologia, mas no âmbito do consolo do Espírito Santo, de um conselheiro. E aí nós estamos aqui para orar por você também. Então perceba que não dá para resolver as duas coisas na mesma teodiceia, né? Não dá. Exato. E às vezes algumas pessoas sem saberem, e às vezes não mal intencionadas, tá? Elas podem de fato usar esses tipos de teodiceias de uma forma bem inusitada nos contextos mais estapafúrdios. Como por exemplo, no contexto de um velório. Onde eu já participei, creio que talvez o irmão e alguns dos nossos queridos aí, telespectadores e ouvintes, enfim, devem ter participado em situações onde um marido morreu, a esposa morreu, um filhinho, uma filhinha morreu, um pai, uma mãe, e aí vem aquele cristão de novo, muitas vezes com bem coração bom intencionado, não é uma pessoa má, sim, e ele dá um tapinha nas suas costas e fala, não chora não, né? Isso aí é coisa da vida, agora a vida continua para nós aí, né? Engole o choro e vai, você é crente, você é vencedor. E Deus assim? sempre fez o melhor, né? Como assim? Exatamente. Como assim? Eu sou uma pessoa de carne e osso, emoções, e é o meu pai que está aqui no caixão, é a minha mãe, é o meu grande amigo, é o meu sobrinho, é o meu tio, é a minha avó. Como assim? Como assim? Por mais que eu tenha fé na ressurreição, se o meu parente é crente, tudo, mas a dor emocional, existencial, ela é muito grande. Então, como assim? Um tapinha e fique tranquilo que isso aí você supera, mas a vida continua para quem ficou, né? Então, às vezes, o melhor conselho é, se você não sabe o que dizer, fique calado. Verdade. Ore ali, esteja em silêncio, chore junto, mas não fale essas bobagens, né? Mas, enfim... Então você falou do teodiceia do livre-arbítrio e teodiceia educativa educativa ou pedagógica, né? Perfeito. Uma terceira é a teodiceia escatológica ou de recompensa. Usamos demais também no nosso dia a dia. Então a ideia é, no mundo por vir, tanto bem quanto mal serão recompensados. Você está passando por essa luta, para usar o nosso evangeliquez, por esse vale, por essa tormenta, por esta tribulação, mas calma, porque no tempo certo Deus irá recompensar tanto os bons, aqueles que pela graça de Deus buscaram seguir os seus caminhos, como os ímpios, aqueles indivíduos que às vezes pecaram a vida toda. O cara ainda viveu 85, 90, 100 anos e foi um ladrão de colarinho branco, roubou lá em Brasília e fez isso e aquilo, e o cara foi longevo, viveu 90 anos, 95 anos, viveu muito bem. Onde está a justiça? Isso envolve o problema do mal. Sim. Cadê Deus que não faz justiça e não fulmina um indivíduo desse? Manda um raio. Exatamente. Então, é interessante que aí a teodiceia escatológica ela vai dizer isso. Olha, nem todos os bens ou males recompensados positiva ou negativamente devido às ações correspondentes neste mundo terão uma resposta neste mundo. Muitas vezes eles terão ali a sua recompensa no mundo vindouro. Além do túmulo. Além do túmulo. De novo, isso ajuda, em parte, ajuda a nós que somos da fé, cristãos evangélicos, ajuda em parte. Por que eu digo em parte?
Porque se nós estamos sofrendo a injustiça no momento, nós queremos um alívio naquele momento. Eu não quero esperar escatologicamente a eternidade, o contexto após a parousia até Jesus voltar. Poxa, eu estou vendo o ímpio agindo com impiedade agora. Poxa, Senhor, que o Senhor dê um basta agora. Sim. Eu sei que o Senhor vai lidar com o ímpio lá na frente, eu sei que o Senhor vai fazer tudo isso, mas a minha dor é agora, o meu choro é agora, a injustiça que eu sofro é agora. Então perceba, mais uma vez, que essas teodiceias são boas, mas são incompletas, são imperfeitas e são tentativas humanas, racionais, lógicas e outras, que visam buscar dar essa resposta a esse problema intrincado, complexo e muito difícil do mal. Temos ainda pelo menos mais duas que eu gostaria de citar. Claro, fica à vontade. A outra é muito parecida com a teodiceia escatológica, que é a teodiceia adiada. Ela vai dizer o seguinte: no mundo vindouro, saber-se-á, nós saberemos a razão de todos os problemas, o porquê de Deus ter permitido o mal nessa existência. Hoje não entendemos, mas hoje um não dia entendemos. entenderemos. Então, ela é uma variante da perspectiva escatológica. Na escatológica, você tem a recompensa do bem e do mal. Certo. Nessa, tudo aquilo que para você ficou obscuro, e isso é muito importante, porque é um assunto que toca de perto a cada um de nós. É verdade. Porque eu perdi aquele meu bebezinho com 1 mês. E o meu vizinho, né, tem 10 filhos, tem que e tal, e não tem nenhum problema. Por que aconteceu as coisas daquele jeito? Por que eu perdi o meu pai naquele desastre? Por que o meu filho morreu nas drogas daquele jeito, com aquela condição? Então, a teodiceia adiada vai dizer: calma, que no tempo certo, escatologicamente, no futuro, todas as obscuridades, todos os segredos, todas as dificuldades que temos teológicas e bíblicas, todas as nossas insatisfações emocionais, elas serão claramente ali delineadas, explicadas, e tudo ficará muito claro. Mas, de novo, isso resolve o problema de quem está sofrendo mal no momento, in loco, aqui e agora? É uma tentativa, mas ela não é totalmente bem sucedida, não é. E por fim, outra que nós usamos demais, somos peritos nessa, sobretudo nós cristãos evangélicos, é a teodiceia da comunhão. A teodiceia da comunhão vai dizer o seguinte: você está sofrendo? Calma. Porque o sofrimento, durante a experimentação do mal, da dor e do sofrimento, você não está sozinho, Deus está com você. Olha só, o Espírito Santo está com você, a Na palavra luta você de vai Deus. se aproximar mais de Deus. Exatamente. Vai orar aquela ideia mais. do C.S. Lewis, né? O sofrimento é um megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Né? Tudo bem, Deus está comigo, mas Deus só não poderia estar comigo tirando um pouco dessa dor, um pouquinho desses entraves, aliviando o fardo e assim por diante? Sim. Então, de novo, perceba que todas as teodiceias, por mais que bem intencionadas, e de novo, ninguém está negando que durante as nossas tribulações, durante enfermidades, durante os males que experimentamos, resultantes do pecado, uma enfermidade, um desastre, o que quer que seja, eu não nego que Deus esteja ali conosco. A questão não é essa. A questão é que às vezes a dor é tão forte e Deus parece ser tão intangível que nós falamos: poxa Deus, mas dá uma aliviada, fique comigo, mas tire também o meu problema. E às vezes Deus nos fala o que ele falou para Paulo: a minha graça te basta, então fique com a minha graça e fique com os espinhos também na carne. Às vezes Deus não remove os espinhos. E isso é muito dolorido. Porque Ele o faz, bem, aí isso envolve N outras situações sobre as quais eu creio que às vezes nós vamos aí talvez aqui e ali conversar.